Oi, gente! Tudo bom? Estamos aqui diretamente da produção. Vou Vamos começar lá? a fazer o tour, tá? Vou virar a câmera aqui. Deixa eu ver, como é que eu viro aqui, Brasil? Aqui. Ai, minha irmã manjando. Ó, aqui é a mesa da nossa gerente de produção, tá? Então aqui a gente tem um esqueminha de fazer preço, fazer peça piloto, faltando matéria-prima, sim, aqui também acontece. Enfim, aí aqui a gente tem estoque. E o que a gente faz? Não vou ler tudo aqui, mas ó, a gente deixa catalogado. Isso aqui facilita muito, tá? Aqui é a nossa luz pra live. Mas aqui, ó, mais peças, essas caixinhas, né? E aqui estoques e tal, mas tudo catalogado, tá, gente? Isso aqui é muito importante colocar as etiquetinhas. Aí aqui mais um pouquinho, ó. Aqui já é uma bancada de produção, tá? Isso aqui é muito legal mostrar pra vocês, porque, ó, a gente coloca aqui, ó, fita métrica, isso é legal. E aqui, ó, já é tudo que ela tá produzindo e que ela vai continuar, tá? Então, sempre tudo bem à Aqui mão. tem umas pilotos, Aqui é a peça ó. piloto que ela sempre deixa. Aqui tem mais. Porque elas fazem vários lotes, né? Enquanto, assim, tem tempo de curagem da cola e tal. Então, assim, elas conseguem começar um brinquinho, outro. Enquanto aqui demora pra secar um pouquinho mais, elas não ficam paradas. E isso aumenta a produtividade delas. Ali são produtos que já estão prontinhos, mas que ainda não podem ser mostrados. A gente vai lançar eles na Abjoias. Vamos passear mais aqui. Ó, aqui bancada limpinha, provavelmente terminou tudo. E aí começa amanhã um novo modelo. Ó, aqui uma bancada realmente de quem já tá com a mão super na massa, ó. Aqui os grampinhos e aqui, ó, as pedrinhas que vão nos grampinhos. E aí, o que é legal, ó, gente? Uma dica aqui bem importante. E vocês vão saber mais, porque depois eu vou dizer pra vocês pegarem papel e caneta. Mas ela coloca a pedra na ordem que vai no grampo. Dá uma olhada só. Isso agiliza demais a produção, tá? A mesma coisa aqui, É a mesma coisa aqui, ó. É na ordem, a pedrinha ela coloca aqui, ó, na ordem que vai estar na peça. Então, a gente já deixa aqui tudo muito à mão, na bancada, tá? Por mais que tenha muita coisa e que elas façam mais de um lote, dá pra notar que existe uma organização. Aqui mesa limpa também, ó, aqui também, ó, gente. Também tem pouquinho. Mesa limpa, ela provavelmente vai continuar esses amanhã, mas aqui tá tudo prontinho. Aqui também eles só Aqui também, e aqui já tá no tag, tá? A nossa produção já coloca no tag. Tag, pra quem não sabe, muita gente pergunta, é a etiqueta, tá, gente? A etiqueta aqui, ó. E as pessoas também perguntam como é que a gente faz pra não deixar As pessoas também nos perguntam como é que a gente faz pra não deixar os lugares sujos com a bolinha aqui quando a gente vai colocar no gancho. Por exemplo, quando a gente vai pra feira. É só tirar já na produção. A produção coloca no tag e tira essas bolinhas todas já aqui. Então a gente não fica largando bolinha pelo caminho. Exatamente. Ó, aqui é um painel que a gente tem, onde a gente coloca para as meninas saberem como calcular a mão de obra delas e a meta do mês, enfim, isso é bem legal. Aqui a gente fez uma baguncinha, mas tudo bem. Aqui, ó, tá na produção também. Aqui temos uma água nossa. E aí, mas a bancada é ó, aqui também, ó, já na ordem. Esse é o modelo, sempre tem um modelo, tá, gente? E é aqui, e daí todo o material que realmente precisa. Aqui tá um pouquinho da nossa produção, então vou virar aqui pra mim pra gente bater um papo. E aí a gente vai realmente, a gente mostrou como a gente faz, mas a gente vai falar muito quais são os métodos, o que a gente prioriza na produção para realmente manter ela organizada. Desde que a gente começou a organizar toda a parte de produção, uma coisa que pra gente, assim, a gente notou que fez total diferença, foi realmente essa coisa de deixar as coisas em ordem, de arrumar no dia anterior, sabe? Pra no outro dia chegar com tudo organizado. A gente fez um trabalho muito bacana aqui, que a gente filmou dias e dias de produção. Vocês não podem imaginar o caos que eram as mesas. Às vezes uma pessoa estava fazendo uma peça
e ela demorava um tempão pra achar a argolinha que ela tinha que colocar naquele momento, porque a maneira como ela soltava os materiais na mesa era uma zoeira só. E aí a pessoa, não, mas tudo bem, tipo, é assim. Não, não precisa ser assim, né? As coisas podem ser muito bem organizadas, é só ter potinhos, é só dividir o material, é só colocar em ordem. E tudo que a gente mostrou, por que a gente queria muito mostrar a mão na massa? Por que a gente apelidou essa live de mão na massa? Porque, gente, é tudo muito simples, é da maneira que a gente realmente faz, não tem nada que caro, nada que tecnológico, Não. né? A gente produz manualmente, como vocês, tá? E a gente usou utensílios básicos, baratos, mas que tornaram a nossa produção realmente produtiva, realmente lucrativa. Vocês vão entender mais que a gente já vai colocar isso em pauta, tá? Mas a gente fez e contratou realmente consultores bem capacitados para a parte de PCP, realmente de produção, em que organizasse esse nosso espaço e a gente parasse de fazer tanta hora extra, tanta coisa arada, e a gente vai falar mais sobre esses assuntos. Mas a primeira coisa que a gente queria alertar todos vocês, porque eu já escutei muita gente me mandando foto, olha aqui a minha baguncinha, e assim, até um pouco orgulhosa da baguncinha. E eu fico assim, apavorada, porque, gente, eu escuto de vocês, eu leio vocês mandando ali, mas eu me encontro na minha baguncinha, fala da baguncinha com carinho, né? E aí, gente, não, tu pode até se achar na tua bagunça, mas tu vai demorar muito mais pra se encontrar. E a tua produtividade, vai despencar. Principalmente que muitas de vocês têm jornada dupla, tem que produzir, vender, nananana. Tempo, gente, é realmente dinheiro. Tempo vai, né? Se vocês estiverem com tudo organizado, vocês vão conseguir produzir mais. Não, a organização vai facilitar o sucesso do negócio, né? Porque quem tem pouco tempo, que é todo mundo, tempo é valioso demais, precisa ainda mais ser organizado, né? Fazer as coisas com método, com organização. Exatamente. Aí uma coisa que... Então, assim, a gente listou, assim, 5 passos que a gente realmente olha, revisa e tá sempre reavaliando aqui dentro da produção. E não só na produção, na Maria Cereja como um todo, mas na produção muito mais intenso, né? Então, é a hora de pegar papel e caneta aí, Brasil. Vamos lá. Tá? Então, a primeira coisa, organização, né? A gente realmente treina as meninas quando elas chegam para quando receber um lote de produção, deixar tudo à mão, tudo à mostra, né? Como a gente mostrou ali pra vocês. Vai fazer esse grampo, tem uma ordem de colagens, beleza. Então ela coloca tudo ali já numa sequência pra ficar fácil e tudo à mão. Uma coisa que seja organizada pra mente dela na hora que estiver fabricando ser mais ágil. Segunda coisa, vamos lá. Então, é importante definir a ordem de produção, assim, para organizar a bancada de trabalho, tá? Se tu vais fazer a ordem ali, como elas colocam, de colocar em ordem de colagem, a ordem também não abrir vários modelos ao mesmo tempo, sabe? Abrir o que tu vai fazer, se tu vai intercalar, procurar colocar as coisas de maneira organizada, não misturar os dois modelos. A gente trabalha muito, vocês viram ali, tem uma bancada que tem 1, 2, 3, 4, 5 modelos que a pessoa tá trabalhando neles, mas ela tá organizada, entende? Porque cada coisa tá em ordem, tá no seu lugar, cada peça tem os seus potinhos separados, assim. Então, acho que eu falando isso, vocês tendo visto a bancada, fica claro de entender o que eu tô dizendo, assim, né? Exatamente, até porque assim, o que é legal, se uma pessoa falta, tá? E tem que continuar aquele lote de produção, porque tem pedido, tem bijóis, tem Minas Frente, tem coisas acontecendo que tem prazos para serem cumpridos, uma outra pessoa pode sim sentar na bancada dela e continuar o trabalho. Isso é fato. A gente costuma dizer que os processos a gente tem que conseguir fazer de um jeito que a pessoa consiga chegar ali e entender, né? Então isso é qualquer pessoa que chegue ali tem que conseguir entender. Quando não tá assim, não tá bom ainda. A gente tem processos, alguns processos que a gente tem aqui ainda, que a gente tá toda a vida buscando alinhar, a gente diz, enquanto uma pessoa não chegar ali e não conseguir continuar da onde tá, é porque ainda não tá zerado do jeito que a gente gostaria, assim, sabe? Aqui é uma coisa que a gente tem maior orgulho porque é bem zeradinho, assim, essa parte de produção é bem certinha. Redondinha.
Outra coisa, tá? Questão de limpeza. Isso é muito importante, tá? As nossas bancadinhas, vocês viram que elas já estão bem judiadinhas, assim, né? Porque realmente as meninas limpam e tiram com espátula e tal. Só que a limpeza é muito importante. Porque assim, ó, a gente sabe que principalmente quando a gente tá começando, muito excesso de cola, então meleca bastante a mão, fica aquilo ali, e isso vai botando na bancada. Só que o pior não é a bancada, é a tua peça, né? Então assim, isso pode manchar o material, estragar o material, para limpar levar muito mais tempo. Então a gente sempre deixa aqui um paninho, Elas têm isso aqui, ó. Isso, papel toalha, para realmente estar sempre limpando as mãos, para estar isso organizado. Porque as mãos, a bisnaga de cola, né? O negócio aqui é assim, sujou, limpa, sujou, limpa. E mais importante que sujar e limpar é não sujar, assim, sabe? Então a gente diz pra elas que se tem que ficar, se tu tem que ficar limpando, é porque alguma coisa também não tá certa. Porque o negócio, o certo seria não sujar. Então como é que a gente pode fazer para não sujar? Sabe? Então é não deixar a bisnaga de cola deitada pra cola vazar, é deixar a cola sempre em pezinha, sabe? Isso ela já não vai vazar, e se a cola não vazar, tu não vai sujar a tua mão, e assim, tu não vai sujar as maçanetas, tu não vai sujar o bebedouro, tu não vai sujar... Por que a gente tá falando tudo isso? Porque passou por tudo isso. Exatamente. E à medida que vai crescendo, esses processos precisam estar cada vez mais padronizados. E por isso vem o quarto. Gente, tem gente dizendo assim, ó, não vi a bancada, mostra de novo. Gente, a live vai ficar salva, porque se eu tirar aqui o celular de novo, vou fazer uma zoeira. Então a live vai ficar salva. E no começo a gente mostrou o passo a passo aqui, como é a nossa ordem de produção. Rever lá que vai te ajudar. Isso. Mas aí, o quarto ponto é a padronização, tá? Realmente tu precisa ter processos, né? Que é isso que a gente tava falando. Se uma outra pessoa chegar ali e sentar, ela vai saber como operar, né? E definir processos claros pra tudo, assim, né? Às vezes acha besteira, mas assim... uma coisa que a gente não gosta que fale assim, mas é só um pouquinho, 1 minutinho, o que tem? Não, 1 minutinho tem muita coisa e a gente realmente, aqui é a questão, esse setor é produção, então é produtividade, então não dá pra perder tempo com besteira, com coisa que pode ser organizada. Então, é uma coisa que a gente realmente padroniza. A cola, são 30 segundos, porque eu não... Tem que mexer os 30 segundos, porque vai diminuir a quantidade de reformas se tu fizeres isso, sabe? Então, assim, a gente controla as reformas e a gente luta pra baixar o índice de reforma. Então, assim, são coisas que são detalhezinhos, mas que se tu pega, muda um monte, muda muita coisa e tu acaba economizando. E se tu diminui o custo, aumenta o lucro. Exatamente. Então, assim, tudo que tu define padrão, a gente até anotou assim, ó, é preciso definir processos, nada como padronizar. Isso vai te livrar de retrabalho, diminui reforma, né, que é o que todo mundo luta muito, e aumenta a produtividade. Então, assim, tu vai conseguir, se tu tem 2 horas por dia para estar produzindo, tu vai produzir mais nessas 2 horas. Então isso é espetacular. Tu precisa padronizar os teus processos, porque isso vai fazer diferença. Tu vai ter um mix maior de produtos para estar mostrando para suas clientes. E é muito mais fácil para treinar, né, gente? Porque assim, ó, se tu tem um processo padronizado, é muito mais fácil para ensinar. A pessoa que tá chegando, assim, chega uma pessoa nova, ela já entra no ritmo das outras, porque tá tudo padronizado, tá tudo certinho. Não vai, uma pessoa desordeira entra no eixo do loguinho, assim, já se agiliza e entra no eixo, porque todo mundo faz igual, todo mundo faz daquele jeito. Isso olha, gente, é bem importante. E o último, e o que a gente acha, mas calma que a live não acabou, que tem muita coisa, tá, gente? Mas é o último, o último ponto que a gente acha muito importante, só que a gente acha também que é o mais difícil, que é a disciplina e a autodisciplina, tá? Pra quem tem equipe como eu e a Mana, né? O que a gente tem? A gente tem que se disciplinar, né? De realmente ir atrás desses processos, tá realmente revendo de tempos em tempos. E para quem realmente faz e bota a mão na massa de não, eu faço tudo na minha empresa, ou eu sou a parte de produção, é se autodisciplinar, porque precisa rever esses processos. Né? Tu precisa estar com a bancada limpa, com o processo de padronização, precisa estar em ordem. Então, assim, tudo isso é com disciplina.
Porque um dia que tu falha e já começa travancado, ó, tu já vai... É que o mais difícil é isso, porque assim, tu manter a bancada organizada, criar os padrões, dá trabalho? Dá, mas não é difícil. O negócio é manter tudo isso sempre, assim, sabe? De tempos em tempos se reavaliar e tu saber que é igual exercício físico, assim, né? Só vai ter resultado se tu fizer sempre, sempre, sempre. Se tu for uma vez a cada, né? Não vai adiantar nada. Então, assim, a disciplina é muito importante quando tu vai definir os padrões, quando tu vai fazer toda a parte quando tu vai colocar tudo em ordem, assim, né? Não adianta um dia as meninas organizarem a bancada e no outro dia não ser assim. Independente do dia que a gente vem aqui na nossa produção, tem dias que ela tá mais alvoroçada? Tem, mas as coisas não estão numa desordem, tá, sabe? Não tem coisas pelo chão, não tem... Já teve, né? Mas não tem coisas pelo chão, não tem coisas... As bancadas geralmente estão do jeito que vocês viram, tá? Durante o trabalho. Até um dia desses eu filmei, tá no feed, uma pessoa fazendo piercings fakes, assim. Tipo, ela tava ali, então tinha mais coisas em cima da mesa, porque ela tava no momento trabalhando, tava as ferramentas, tinha as coisas ali, mas basicamente a mesa era aquilo ali, sabe? É isso que a gente mostrou agora pra vocês. Então, assim, é um negócio de... O líder tá muito, muito disciplinado, a equipe entender e comprar aquilo. O que aconteceu com a nossa equipe? Quando começaram a ver que isso, todo mundo rendia mais, todo mundo começou a atingir mais a meta, daí, consequentemente, começaram a ganhar mais por conta das bonificações. Então, as pessoas começaram a comprar realmente essa ideia. No começo foi bem difícil, a nossa líder tinha que estar muito, 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 muito em cima, né? Nós junto, todo aquele negócio. Aí depois que começaram a ver o resultado, foi uma maravilha, porque todo mundo viu como muda. A pessoa sai menos cansada, a pessoa rende mais, assim, sabe? É muito bom. Sensação de dever cumprido também, né? Quem é que não gosta de... Tu pode até não gostar muito de falar de meta e tal, mas quem é que não gosta de bater meta? Todo mundo fica feliz. É sensação de dever cumprido. Putz, saio daqui hoje que, consegui fazer meu lote de produção, que massa, terminei no tempo que tinha que ser terminado. Então, assim, isso é muito bom, né? E aí uma coisa da autodisciplina e de ficar revendo esses processos, eu lembro muito bem que a Mana que gerencia a parte de produção claro, a gente tem uma líder de produção, mas aí a Mana é a líder dessa líder de produção. Então, assim, o que eu lembro que a Mana fazia bastante? Até ela criar o hábito de estar revisando, olhando as gavetas, vendo se tava ok, se a bancada tava limpa, porque antes não era assim, no começo a equipe toda achava uma chatice, né? E aí... E eu passava todos os dias aqui. Só que aí, uma dica é põe o celular pra despertar, olhar as bancadas, se tu tem equipe, ou pra ti mesmo, revisar a bancada, todos organizados, me perdi no processo, volta, organiza e vamos lá, sabe? Então, uma dica que a Mana fazia, assim, ela botava pra despertar, assim, não, agora é a hora que eu tenho que... Ela não interessava o que ela tava fazendo. Ela, não, agora eu vou lá olhar as bancadas. E ela ia e revisava. Até criar um hábito pra ela, até criar um hábito pra equipe. Hoje ela não revisa todos os dias. Entende? Então, assim, e a gente, uma coisa assim, a gente é muito vida real. A gente não arrumou isso aqui tudo por causa da live. A gente recebe muita cliente que quer conhecer a nossa produção e a gente libera pra elas conhecerem. Então, assim, elas chegam aqui e é tudo como porque não tem como ficar organizando a casa, né, assim, na loucura. A gente não para uma produção pra fazer uma foto, um bumerangue, vir aqui fazer os stories, né? Então, assim, tudo tá acontecendo de maneira real e tem que ser normal, sabe? Então, isso é bem importante, assim, de vocês estarem revendo os processos pra quando acontecer as coisas, vocês estarem com a casa em ordem, assim, né? Aqui, alguém tava perguntando antes ali, mas quando eu faço a criação, eu faço a maior bagunça. Aqui, gente, é a nossa produção, a nossa criação não é nessa sala, tá? Quando eu e a Alice, a gente fazia a parte criativa, a gente fazia a criação, aí a gente fazia as nossas fichas técnicas e guardava todos os materiais, depois começava a fazer o próximo modelo. Mas aqui a gente só produz, tá? É só produção mesmo. E quando
quando tá criando, dá uma baguncinha maior mesmo, tá? A gente lembra bem desse Porque período. precisa pegar muitos materiais, né? É. Hoje, por exemplo, na nossa bancada de criação, as meninas estavam lotadas de coisa ali, porque daí era coisa de inverno, elas estão com um lado de inverno, um lado de finalização de verão, tá tudo ali, assim, sabe? Muita coisa, elas fazendo fichas técnicas, mas é assim, o combinado é sempre assim, terminou, organiza. Sabe? Para começar o outro dia, hoje o que elas deixaram lá? Elas organizaram toda a parte que era de ficha técnica, coisa de verão, a parte de inverno ainda tá espalhada na mesa, porque a gente tá organizando algumas coisas. Então, assim, mas é assim, se tu chegar lá, não é uma zona, sabe? Tu entende até mais ou menos o que tá acontecendo ali, assim, sabe? E eu tô vendo ali assim, ó, minha mesa é uma bagunça, não tem espaço, faço na mesa da sala como vocês faziam antes. Beleza, quando não tem espaço, aí que não tem que ter desculpa mesmo, porque precisa ser organizado. Quando eu e a Mana, a gente dividia a mesa e daí depois, logo em seguida, a gente fez uma contratação, éramos em 3 numa mesa daquelas de abrir, assim. Então, tinha que se manter organizada. Ainda, claro, a gente melhorou muito os processos, mas assim, quanto menor o espaço, mais organizado tu precisa ser. Sim, e assim, o que a gente usava bastante sempre eram potinhos, assim, sabe? A gente comprava aquelas caixinhas organizadoras, se tinham materiais maiores, a gente usava potinhos mesmo, potes desses potes de cozinha, potes, sabe? Sorvete? De sorvete, assim, a gente organizava as nossas coisas ali. E aquelas caixinhas organizadoras pra nós sempre foi uma bênção, elas são R$7, R$8, umas com várias divisões, assim. Então, a gente tinha delas, assim, e todo o material a gente já dividia nessas caixinhas, sabe? Então, logo depois, quando as caixinhas não cabiam mais na parte da frente da mesa, a gente colocou um móvelzinho do lado e as caixinhas ficavam todas empilhadinhas do lado. E a gente, quando ia criar, ia pegando aquelas mesmas caixinhas, assim, sabe? Ali a gente colocava tudo que precisava. Exatamente. E aí a nossa criação e a nossa produção era no mesmo lugar, né? Mas a gente fazia, porque ainda mais trabalhando em 3 no mesmo lugar, a gente não podia fazer bagunça pra outra, né? Porque senão ia ficar uma zoeira só. Gente, chegou aquela hora que eu peço pra vocês. Dá um print aí, marca a gente, tá? Isso é muito importante pra ver até onde a gente tá chegando, quem que a gente tá conhecendo, que comunidade que a gente tá crescendo, né? Então, assim, é muito importante. Dá um print aí. Tá? Marca a gente depois, porque a gente realmente vai criando um relacionamento com vocês. Tá? E uma coisa que, assim, o que a gente queria compartilhar da nossa história, por que a gente foi tanto em busca de realmente organizar a nossa produção e tal. E aí, uma das coisas que a gente viu ao longo dos anos e que a gente não notava, assim, por que a gente não via os nossos resultados e tal, e a gente já compartilhou com vocês alguns desafios que a gente passou, né? A gente já contou que já precificou errado, que já fez algumas coisinhas, mas uma delas era realmente o nosso gargalo era a produção. O que acontecia? Há uns anos atrás, assim, a gente viu que a gente inchou a nossa empresa. Quando a gente fala inchou, é porque a gente contratou mais do que realmente precisava. E por que a gente fez isso? Porque não tinha os processos na produção e aí, claro, a demanda tava crescendo, a gente tava vendendo. Vendia, mas a gente nunca tinha a quantidade de peça que a gente achava necessária para produzir. Aí vivia fazendo hora extra por conta disso. Gente, toda feira era um desespero. A gente já tinha aquele calendário, tá? E aí, assim, o começo mesmo da nossa participação em feira era um desespero, porque assim, a gente ficava produzindo até o último segundo, sabe? Teve colar que a gente ia, assim, sabe? Etiquetando no carro, indo pra feira. Então, assim, a gente falou assim, peraí, isso aí tá errado, sabe? Não pode ser esse absurdo sempre, sabe? Então, a gente teve consciência que era falta de organização, assim, pra vocês terem uma ideia, demorou pra ficar como tá hoje, mas assim, a gente não, faz mais de um ano que a gente não faz hora extra de produção, mais de um ano, tá? Isso a gente acha uma bênção. A gente fala isso com muito orgulho, tá? De verdade, porque a gente fazia demais hora extra. Que a gente faz mais de um ano que a gente não faz hora extra de produção, então pra vocês olharem, faz 7 anos que a gente faz feira, faz apenas um ano que a gente não faz hora extra de produção, então demorou bastante tempo pra gente conseguir organizar tudo com detalhes, assim. Mas, por exemplo, hoje, a gente vai viajar pro Minas Trend no domingo, a gente tá super tranquilo. A produção do Minas tá pronta,
faz tempo, a gente tá finalizando algumas coisas para Bijóias, tá? Mas já tá produzindo alto verão e começando o inverno. Então, assim, mas isso dependeu de muita dedicação, assim, sabe? De realmente a gente ajustar tudo. Só que a gente perdeu muito dinheiro nisso antes. E a gente não entendia porque a gente não tinha resultado financeiro, se a gente vendia, se as nossas peças esgotavam, se as coisas acabavam, mas é que a gente precisava ter tanto funcionário para fazer com que tudo acontecesse e precisava fazer tanta hora extra, assim, hoje a gente vende mais com menos pessoas, sabe? Isso Olha como incrível. A conta fica louca, né? Assim, a gente vende mais e tem menos gente na equipe, então assim, é porque a gente foi rever todos os processos e eram coisas simples, tá? De serem ajustadas. Então, assim, isso é muito, muito, muito importante, tá? Realmente a questão de hora extra que a gente anotou aqui, a questão de prazo, e aí, tá, daí era onde a gente queria chegar, que eu anotei aqui pontos que eu realmente não podia, que a gente não podia esquecer de passar pra vocês. Quando tu começa a contratar, e eu não tô dizendo que não é pra contratar, tá, gente? A gente é super a favor de contratar, a gente acha que, assim, ó, não adianta, se tu quer crescer, tu não consegue fazer isso sozinha, tá? Então, assim, contrata. Só que contrata conscientemente, com o processo já definido. Porque, assim, hoje a gente não tem medo de contratar, a gente contrata. Só que, assim, a gente sabe se realmente tá necessário contratar uma pessoa ou não, entendeu? Antes a gente contratava, fazia hora extra e diminuía demais o nosso resultado, o nosso lucro. Então, assim, e biju, gente, tem um lucro alto, tá? Se tu não tá tendo resultado, começa a rever os teus processos. Eu não sei se é preço, se é produção, enfim, tem N fatores pra gente analisar. Mas um dos fatores que a gente quer trazer um alerta aqui pra vocês é realmente a produção e rever processo. Baguncinha, não mais, tá? Porque isso vai influenciar no teu resultado. Vamos lá, Brasil, que eu anotei muitas coisas. Então, uma coisa que a gente realmente queria que vocês fizessem uma autoanálise, sabe? E se perguntar, depois desses 5 fatores que vocês anotaram, tá? Realmente se perguntar, tá? Olha pra tua bancada, não precisa ser agora, pode ser daqui a pouco. Olha pra tua bancada e se pergunta, tá? Ela tá organizada? Eu tenho uma ordem de produção? Se alguém sentar ali, tem um padrão? Eu tenho só o que eu preciso? Que foi uma outra coisa que a gente falava muito aqui, assim, sabe? Gente, se não precisa, é lixo, sai daqui, não precisa, sabe? Então, assim... Inclusive celular, tá, gente? Não precisa estar ali na bancada de produção. Aqui na produção ninguém usa celular, só a gerente, tá? Isso não é maldade, é realmente constatado e as meninas entendem isso porque cai o rendimento, não tem jeito. Sabe? Imagina, todo mundo se dispersa. Eu sou obrigada a trabalhar diariamente. Obrigada, né? Eu trabalho diariamente com o celular na minha mão. Eu dependo do WhatsApp para trabalhar. Só que assim, ó, eu tenho que fazer um negócio assim, ó, porque eu não abro o que é pessoal durante o dia. Eu não abro, eu não respondo. Porque se a gente clica em uma coisa, meu Deus, o Instagram, às vezes, tu clica em uma coisa, vai, tu se perde todo. Então imagina isso em produção. Não dá certo, não gente. Pode. E aí, outra pergunta de se fazer sempre. Eu estou com frequência revendo os meus processos? Por quê? Tu pode fazer uma semana muito bem, uma outra meia semana massa, e aí depois dá um circo-tico ali, bagunça tudo de novo, e aí não volta. Tem que ficar se chamando, se policiando, sabe? Então, essa frequência de rever os processos tem que estar constante na mente de vocês. A gente costuma dizer que a gente vai morrer em obras, assim, sabe? Então, assim, a gente é bem inquieta com isso, assim, sabe? Terminou uma coisa, a gente começa a rever outra, e começa a rever outra, e depois volta pra rever aquela, e aí a gente descobre que pode fazer um pouquinho melhor, assim, sabe? Então, as coisas aqui não são perfeitas, assim, mas a gente tá sempre em busca de fazer melhor e melhor e melhor, sabe? Então, a gente também treina as pessoas aqui pra isso. Nas nossas reuniões semanais, a gente faz muito isso, assim, sabe?
as pessoas já vêm trazendo ideias, porque elas já estão acostumadas com isso. Ai, aí eu pensei, daí eu vi que ficava mais fácil. A gente fazia assim, eu vi que ficava mais fácil assim. Pode ser? Não, pode ser, sabe? Assim, a gente testa, é muito legal. E o que é bom? Quando tu treina a tua produção, elas te trazem outras ideias. E elas estão ali no dia a dia botando a mão na massa, entendeu? Porque a gente, às vezes, está na produção, mas está pensando em mil coisas, que é natural. Quando a gente está muito no começo e que a gente faz tudo, né? A gente está ali pensando em mil outras coisas. É o boleto que tem que pagar, é a compra que tem que fechar com a fornecedora, criar tantas peças, sair para vender, enfim. Mas quando tu tem alguém no teu time também que tá ali produzindo e ele tá pensando naquilo e ele já entendeu qual é o teu método, qual é o teu processo de produção, ela vai te trazer ideias. E isso é muito rico, tá? Aproveitem essas ideias. Existe uma coisa também que eu vejo que é uma questão de como cada líder recebe as coisas, né? Nós somos assim... A gente quer sempre ouvir o que as pessoas têm pra falar, sabe? E a gente sempre, gente, nem sempre a gente vai colocar em prática, não sabe se vai colocar, mas traz, sabe? E a gente tenta realmente, assim, se a gente achou, se a gente comprar a ideia, a gente põe em prática mesmo, a gente faz os testes, a gente sempre avisa, ó, a gente vai testar isso, a gente vai ver se funciona. Se não funcionar, a gente volta pro que a gente estava fazendo antes, mas se funcionar, beleza, vamos lá, sabe? E a gente ouve muito as pessoas, assim, sabe? Porque ninguém melhor para te dizer do que quem vai ali e coloca a mão na massa. De quanto em quanto tempo as meninas descansam na produção? Isso é uma pergunta muito importante, tá, gente? Mesmo se tu não tiver, for tu mesmo na equipe, tudo isso é necessário. Nosso trabalho, ele é repetitivo, tá? Então, o que a gente fez aqui na Maria Cereja? Já há muitos anos atrás, a gente chamou uma fisioterapeuta que passou exercícios. A gente chama isso de ginástica laboral. Tá? As meninas na produção, elas fazem isso 3 vezes no dia, tá? Isso é bem importante. Quando elas chegam, elas fazem um aquecimento. Às 9h30 da manhã, que é quando a gente para aqui para tomar um cafezinho, que tem um intervalo de 15 minutos, elas também fazem. Mas... Todo mundo faz o intervalo junto. E aí elas fazem mais... Olha eu aqui, ó, fazendo os exercícios. Elas fazem de novo o alongamento e às 3h30 da tarde elas fazem de novo, tá? Trabalho repetitivo, muito tempo sentada, isso é bem legal fazer, tá? E chamem uma profissional, assim, ou pesquisem também na internet, tem muita coisa, tá? E aí... porque não são exercícios perigosos, na verdade são mais alongamentos, elas alongam bastante a região de ombro e pescoço, mãos, assim, sabe? Porque realmente, muito tempo sentada, a gente tem um cuidado de ajeitar as cadeiras para o tamanho delas, né? Sobre organizar item, vocês organizam por banho dourado, prateado, enfim, ou por tipo de peça? Exemplo, caixinhas organizadoras divididas por banho ou tipo de peça. As duas coisas. Gente, isso é muito importante. Eu vi de peças com banhos misturados. Não façam isso, Brasil. A gente tem as caixas são... Nós separamos por banho e por tipo de peça, entendeu? Não tem caixa de... E eu acho assim... que se eu fosse fazer, eu não lembro como era bem no começo pra falar, mas hoje se eu fosse fazer, eu pegaria uma caixa daquelas de divisória maior e, por exemplo, assim, porque a gente não mistura nem entremeio com base e coisas, é tudo separado, sabe? Só que lógico, o volume é grande, então assim, eu pegaria uma caixa daquela grande e se eu não tenho entremeio para encher uma caixa toda, eu dividiria, tipo, um pedaço da caixa que é só entremeio num pedacinho, numa fileira, na outra fileira é só base, na outra fileira é só acabamento. Porque tudo quanto mais dividido e mais claro para ti ficar melhor, sinaliza o que tem na frente, sabe? Eu acho bem mais fácil fazer assim. Aqui tá perguntando como organizar a rotina de trabalho, né? Por exemplo, horas para produzir, hora para precificar, hora para... Gente, a gente acha assim, sabe? Porque o que a gente faz com a nossa rotina? A gente tenta dividir em blocos, sabe? O dia, por exemplo, amanhã é dia de foto, é só foto, a gente vai fazer foto o dia inteiro, a gente já vai maquiar, a gente já pegou todos os looks, já tinha separado, amanhã a gente vai fotografar o dia inteirinho. A gente divide ela em blocos, porque aí a gente acha que rende muito mais. Não é uma horinha isso, uma horinha aquilo, outra horinha aquilo.
porque a gente acha que não rende. Então, assim, se um dia vai fazer material para as redes sociais, pega meio período e faz o material para as redes sociais. Outro dia tu vai fazer material, eu quero dizer, já programar tudo, já deixar tudo organizado para a semana toda, assim, sabe? Dia de criar. Aí cria uma tarde inteira, faz as fichas técnicas, deixa tudo organizado. A gente gosta muito desse método, sabe? De dividir as atividades em blocos e usar para aquilo. E a gente costuma, assim, deixar tudo esquematizado em agenda, sabe? Porque daí, às vezes, a gente faz muita coisa junto. Aí ela me pergunta, como é que tá a tua terça? Tu pode fazer isso na terça? Tu pode fazer isso no quê? Não, não posso nesse horário. Então, assim, se tu coloca num planner, numa agenda, coloca todas as tuas atividades ali, se surge qualquer coisa, é muito fácil de tu remanejar, tu não se desespera. Tá tudo escrito, tu não vai esquecer, tu vai passar essa para aquele dia, já vai conversar com quem mais estava envolvido. Então, a gente acha muito mais Inclusive fácil. coisas pessoais, tá, gente? Tem que anotar porque senão esquece. Porque tu não só Entendeu? trabalha, tu tem uma vida, Tem vida uma além. consulta no médico, anota lá, porque senão tu vai esquecer. Tu vai marcar uma outra reunião em algum outro momento, tu vai, sei lá, vai marcar com um fornecedor, vai fazer qualquer outra coisa. E vai esquecer. E acontece. Eu mesma já fiz disso, assim, sabe? Então eu não posso deixar de anotar nada, porque eu esqueço, sabe? Eu esqueço, porque daí tu fica fazendo só o que é urgente pra ti, sabe? E tu esquece de fazer o que é importante. Então, o que a gente acha mais importante de tudo é fazer uma agenda, colocar todas as atividades que tu tens que fazer e já dividir ela em blocos, assim, assim todo mundo sabe também, assim, sabe? A família sabe, se tu trabalha em casa. Se tu tens uma agenda bem feita, a tua família sabe que aquele dia tu vai fazer isso, que aquele outro dia tu vai fazer aquilo, sabe? As coisas vão estar mais organizadas. A gente mesmo, quando tinha a jornada dupla e que tinha pouco tempo e toda essa coisa, a gente sempre fez assim. A nossa organização sempre foi essa. Tô criando, eu tô criando. Aí o dia que, assim, aí eu criava, a Mano também criava, tá, beleza. Aí agora, vamos arrasar de vender. Aí, sabe, vender. Geralmente, vender. Nosso dia de Entendeu? vendas, a gente até fez um post nesse sábado, era sábado. Assim, né? A gente vendia outros dias, depois a gente começou a ter outras pessoas para vender, né? Mas assim, a gente era sábado. Assim, a gente pegava a nossa caixinha e ia, né? Tinha outros dias que a gente saía também durante a semana para vender, mas a nossa prioridade assim de venda sempre era no sábado. Então, assim, divide em blocos, como a Mana falou, a gente sempre fez e não mistura muito, principalmente quando as ações são muito diferentes, sabe? Tô produzindo um pouquinho aqui, vou vender um negocinho ali. Não, sabe? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? Então, assim, tá produzindo, tá criando, e assim vai dividindo o teu dia dessa forma, porque tu vai render mais. A gente fazia assim. E isso a gente fazia mais certinho desde o começo, tá? Pode confiar. É porque tinha que organizar todo o negócio, assim, né? Então, a gente sempre usou esse método e sempre funcionou pra gente. Assim. Sinto que em dias que não estou inspirado, minha produção não rende. Existe isso, assim, né? Criação existe disso, assim. Mas uma coisa que a gente sempre diz, assim, que é bom dividir a criação da produção. Se tu puderes fazer isso, é uma coisa que é um divisor de águas, assim, né? Mas o que a gente. Por isso que a gente fala dessa história de poder remanejar, assim, sabe? E também não é criar só quando quer, ou só. Tu tem que. É igual a gente falou esses dias de pegar e produzir. Tu só quer produzir colar e aí então tu só tá inspirada para colar, tu só vai fazer colar. Não é assim que funciona. Tu também tem que se condicionar e se alimentar de coisas que tu vai conseguir fazer o que tu precisa, né? Se a gente, como tem hoje, a gente aqui tem meta para cada tipo de peça. Se o que está faltando ser produzido ser pulseira, não tem por que a criação estar inspirada com o colar mais lindo do mundo se a gente não está precisando da produção de colar. Então, a gente orienta as meninas a se alimentarem do que elas precisam, entende? Vão estudar. A gente fala isso, não. Realmente, elas têm dia, aqui elas têm momentos para elas pararem e para elas olharem, elas saem daqui, elas vão pesquisar, sabe? Então, assim, mas aí elas têm que se alimentar do que precisa ser alimentado. Não adianta ela estar inspirada para colar e ela buscar ainda mais colares como referência. Se a gente está precisando porque é uma empresa, gente, não dá para fazer só o que a gente quer, né? Tem que fazer o que precisa ser feito. Então,
Se a gente está precisando que seja feito pulseira, elas têm que se alimentar, elas têm que buscar referências e informações de pulseiras, sabe? Então, o que eu tenho para te dizer é assim, nas vésperas dos teus dias de criação, estuda. Tá? Em algum momento tu vai ter que estudar o que é tendência, estudar, se alimentar de moda, né? Vai ter que fazer isso. Então, busca o que tu tá precisando fazer, entende? Porque daí a tua cabeça fica condicionada. Um dia antes, tu já começa a ver outras referências, começa a pensar no que tu vai fazer, e aí assim, o teu dia de criação, produção, vai render. Mas aí tu precisa, porque assim, uma coisa que eu vejo que a maior parte das pessoas tem é que assim, acha que a inspiração vem Eu costumo fazer isso. baixa, né? Assim, e daí tem dia que tá inspirada, tem dia que não. Lógico que tem aquele dia que dá tudo errado, que a modelagem não funciona. Meu Deus, tem. Que às vezes a gente perde horas num colar e ele não dá certo. Quando vai provar, ele não assenta, nananã. Acontece, não acontece. Pelo menos com a gente acontecia muito. E hoje acontece com as meninas da criação. Às vezes elas estão horas numa coisa e o negócio deu errado. Mas não é porque, não, tipo assim, não é falta de se alimentar de coisas que precisa para elas fazerem no outro dia, sabe? Não, e aí um dia que realmente não tá inspirada, beleza, só que tu perguntou assim, crio durante a produção, isso pode estar sendo um gargalo? Sim, isso pode estar sendo um gargalo, porque só que daí se naquele dia tu realmente... Aquele dia que ela não tá inspirada. Não tá inspirado, beleza, mas aí tu pode pegar e daí tu pode realmente produzir, porque tu já criou outras coisas, entendeu? Se tu tira um dia pra criar, não tô dizendo, não precisa ser um dia inteiro, tá, gente? Mas assim, se tu tirou aquele período pra criar, no outro tu vai realmente conseguir produzir, porque tu criou, né? Então, assim, tu pode dividir, fazendo essa divisão, vai ficar melhor, entendeu? Dificilmente vai te dar um gargalo de tipo assim, não tô inspirada pra criar e não tem nada pra Mas a produzir. tua pergunta, deixa eu entender, tu cria... Aí é uma peça só, aí isso vai ter que ficar, não vamos conseguir entender aqui. Mas é assim, porque uma coisa é certa, se tu faz uma peça só, é complicado, porque realmente tu vai, enquanto tu tá criando, sai a tua produção, né? Mas se tu faz como a Alice tá falando, não, tu cria, e aí tu vai produzir em série depois. Aí, desse jeito, super funciona. Um dia todo, um período tu cria, e depois tu vai produzir todas elas, né? E vai produzir todas elas em série no outro dia. Exatamente. Mas se tu faz só uma, por exemplo, o que a gente fazia? Tem um brinquinho que tu vai escolher as cores que tu vai colocar nele. Isso tu tá criando. E aí, tu pode escolher todas as cores, fazer, tô dizendo quando não é um colar, que tu tem que fazer uma modelagem, uma pulseira que tu tem que fazer uma modelagem. Quando é anel, brinco, né? Ela consegue simplesmente criar vários e no outro dia só realmente botar a mão na massa de fazer colar e toda essa coisa. Então dá Tem pra coisas que dividir assim. a gente também orienta as meninas da criação, elas já sabem que funciona assim. Em dias que às vezes o negócio não tá engrenando, elas vão até o comercial e veem as peças que desparceraram, que faltaram os conjuntos, né? E tudo. E aí elas vão fazer uma criação guiada, sabe? Que a gente fala. Porque aí elas vão criar o que realmente precisa. O que tá faltando lá, que o comercial tá precisando para vender, que o conjunto desparcerou, vendeu todo o brinco, mas o colar ainda tem alguns. Então, assim, a gente costuma dizer isso para elas, assim, sabe? O dia que o negócio encrencou, que a cabeça não tá indo, fazer essa produção, Revisita a tua coleção. Isso aí, né? Faz essa criação guiada. Porque também tem muita coisa que tu tens em estoque que não demanda de uma criação, é mais tu tá vendo o que tá precisando para vender e realmente colocar as cores, colocar o que precisa para finalizar a peça, né? Vamos lá, quem não fez o print, agora é a hora. Faça. Digam se Mas gostaram. marca a gente pra gente conhecer vocês, tá? A gente quer sim fazer mais live, que vocês possam sim participar aqui com a gente, tá? Que isso pra gente tá sendo uma troca, uma energia muito massa. Então, nas próximas vai dar certo. E uma frase que a gente encontrou hoje, porque a gente vem falando cada vez mais que de jornada dupla, da questão do tempo. E uma frase que tocou muito, que vinha muito de acordo com o tema de hoje foi: não é falta de tempo que nos persegue, é a falta de organização. Então, gente, bora se organizar, tá? Porque
Não é a desculpa da jornada dupla, não é a desculpa da falta de tempo. A jornada dupla existe sim, tá? Existiu pra gente durante anos. A gente também tinha uma vida mega corrida, continua tendo, né? Mas quando Hoje a tu gente tem uma certa jornada dupla. É verdade. Desde o viver, a nossa jornada ela é dupla, né? Mas a gente não deixou de fazer as coisas. A Maria Cereja não diminuiu em nada os resultados dela, na verdade só aumenta. Então, assim, é organização, não tem jeito, sabe? Tira essa desculpa de que tem jornada dupla, de que tá faltando tempo, ou que tá se dividindo com a família, deixa tudo isso claro, tá? Porque é organização. A palavra que eu quero que fique na mente de vocês é bora se organizar, tá? Isso aí, gente. É isso. Beijo, gente. Bora. Que a gente tem uma jornada agora tripla. Porque a gente vai visitar cliente.